Olá, meus queridos amigos, boa noite. É uma alegria estar com vocês. Mais uma noite de estudo do Evangelho no Lar, que acontece toda quinta-feira às 19h30. Momento esse de muito estudo, de aprendizagem e reflexão. Hoje nós vamos estudar o tema Fora da Caridade não há salvação, que está no capítulo 15, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não esqueça do copinho com a água para que os nossos irmãos, nos bons espíritos, nossos benfeitores, possam estar fluidificando a sua água. Pois bem, vamos para a nossa prece inicial e em seguida fazer a leitura para você que está com o Evangelho em mãos, mais uma vez recapitulando. É o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10, tá bom? Pois bem, vamos acalmar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos ao Mestre. Pai amado e querido, rogamos, Senhor Jesus, pela Tua presença neste momento de estudo e dos bons espíritos, dos nossos mentores, para que nos auxilie nesse momento de aprendizagem, para que cada dia possamos ser pessoas melhores, buscando o conhecimento, buscando aplicar no nosso comportamento diário, em busca da nossa salvação. Que possamos, no estudo de hoje, compreender, entender, cultivar e, acima de tudo, praticar, tentar fazer esse exercício, Senhor Jesus. Mais uma vez, derrame suas bênçãos sobre nossos corações, sobre o nosso lar. Que assim seja. Pois bem, vamos fazer a leitura. Posso tomar um pouquinho? Item 10. Capítulo 15, item 10. Instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiveram praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida, e brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: Passai à direita, vós, os benditos de meu Pai. Vós o reconhecereis pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhes o sentido profundo e as consequências e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa para fazer o bem. É preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente
a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesses gozar da luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo. Ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, quem vos vendo só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer seja o culto a que pertençam. Paulo, apóstolo, Paris, 1860. Pois bem, no estudo de hoje, né, esse item é muito importante, né? Fora da caridade não há salvação. Essa máxima, ela representa muito bem o espiritismo, né? É uma frase muito importante, onde o apóstolo Paulo, ele imortalizaria a caridade como uma das qualidades mais estimadas do coração. Desde a sua época, já era a qualidade máxima do coração, que eram expressos exatamente na ação de bondade para com o próximo, né? E essa frase é muito importante que Kardec usou, fora da caridade não há salvação, parafraseando uma frase que seria da Igreja Católica, né? Onde se dizia, fora da igreja não há salvação. Então, no estudo de hoje, nós vamos entender exatamente, buscar esse entendimento que Kardec teve sobre do que seria a caridade e do que seria a salvação. Se nós formos fazer uma pesquisa, né, no dicionário, na internet, sobre o significado de caridade, nós vamos ter como resultado dar esmolas, né? É dar esmolas, ajudar o próximo, ajudar alguém em uma situação desfavorável. Piedade. E aí vem o apóstolo Paulo e nos traz uma outra afirmativa do que seria, né, a caridade. Paulo de Tarso, ele foi o autor das 14 primeiras epístolas do Novo Testamento da Bíblia e um dos maiores divulgadores do Evangelho de Jesus. Essas epístolas eram cartas escritas pelos discípulos de Jesus e eram dirigidas, né, a determinadas pessoas ou a determinadas comunidades cristãs. Então, 14 epístolas que foram escritas por Paulo, 2 delas foram dirigidas aos coríntios. E em uma delas, Paulo trata exatamente, ele fala exatamente sobre a caridade. No item 6 desse mesmo capítulo, ele traz essa epístola de Paulo e eu queria fazer uma leitura com vocês, para que a gente possa compreender melhor. Onde começa falando o seguinte, onde ele diz: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. E ele continua: a caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus próprios interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta,
tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança, a caridade permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 7 e 13. A atuação da doutrina espírita e a do evangelho não requer apenas palavras, não é, meus irmãos? Requer obras. Então, aqui, meus irmãos, a caridade, ele nos traz uma ideia de algo muito maior, de algo muito mais profundo. O Espiritismo, ele retoma o ensinamento do Cristo e recoloca a caridade como uma das sentenças de maior valor democrático nas escolhas das virtudes. E veja que essa escolha das virtudes está ao alcance de todos nós. E nos diz ainda também que somente através da caridade que nós alcançaremos a salvação. Então, o que seria essa salvação, não é? A salvação é a liberdade. É a liberdade das nossas imperfeições, da prática do mal a nós mesmos e aos outros, não é? Ao próximo. É a libertação do apego e das vicissitudes que o plano material nos oferece. Significa, portanto, a verdadeira conquista do reino de Deus em nossas vidas. E essa salvação é uma conquista individual, que é realizada, né, através do trabalho, através do estudo, através das práticas da caridade, das resignações que se alcança, né, diante do sofrimento e das dores. E também, com certeza, essa vontade real e sincera de seguir o caminho de Jesus Cristo, não é? E aí, pouco a pouco, nós vamos conquistando exatamente o que nós tanto queremos: a verdadeira caridade e a verdadeira salvação. E aí, quando nós refletimos acerca da salvação, o que vem em mente, primeiramente, para nós, né? É Jesus. Exatamente Jesus. Então, quando Cristo veio à Terra, né, ele não veio fazer o que nos cabe. Ele não veio fazer o que nos cabe. Ele veio deixar o seu roteiro, o seu manual de instruções, o manual de instrução, né? O caminho para que nós alcancemos essa salvação. Pois bem, um outro ponto que eu queria falar para vocês é exatamente isso. Que quando ele veio, portanto, nos orientar, nos encaminhar para a verdadeira salvação, né? Que ele nos mostrou em suas ações, né? O Cristo, que foi através da prática da caridade, e o Cristo, enquanto ele esteve aqui, ele só vivenciou bem o amor, a caridade. Ele vivenciou a caridade em cada momento da sua vida, em pensamento, palavras, emoções, ações. É por isso que o Cristo, ele é o nosso modelo. Ele é o nosso guia que devemos seguir para que nós possamos alcançar a nossa tão sonhada salvação. E essa epístola de Paulo, né, esse poema sublime, nos traz uma maior compreensão sobre caridade, né? Em algumas traduções, você vai ter a palavra amor no lugar de caridade, né? E fica muito claro para nós que caridade e amor é uma coisa só, né? Pois bem, vamos compreender essa epístola de Paulo, né? Quando ele fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se eu não tiver caridade, serei como um bronze que soa ou como um metal que tine.
Paulo aqui, meus queridos irmãos, ele representa a todos nós. Também aqui, ele está representando todos nós que falamos em nome de uma religião, né? Em nome do amor. Eu, por exemplo, estou aqui à frente desse estudo, trazendo, né, as nossas reflexões. Temos a todos os palestrantes espíritas, Paulo, Crislaine, né? A todos os padres, a todos os pastores. Paulo aqui representa a todos os representantes religiosos também, que falam em nome do amor e que falam em nome de uma religião. Por quê? Porque não adianta eu estar aqui trazendo para vocês lindas reflexões, com palavras bonitas, padres fazendo lindas missas, pastores lindos cultos, se não houver amor em nossas palavras, se não houver verdade, profundidade. É como um metal que soa ou como um símbolo que tine. Nós estamos aqui apenas emitindo um som, sem verdade e sem profundidade. Então, do que adianta ter conhecimento, né? Ter cultura, falar a língua dos homens, falar a língua dos anjos. Do que adianta tudo isso se o meu coração é frio? Sem amor, sem caridade, sem obras, né? E aí ele diz aqui, ó, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar as montanhas. Se não tiver caridade, nada sou. Então, eu posso ter toda a fé do mundo, né, meus irmãos? Mas não adianta se eu não tiver obras. Acredito que todo mundo já tenha ouvido, né? Que a fé sem obras ela é morta. E é isso que nos ensina o Cristo, é isso que nos ensina Paulo, a extensão, a grandeza do que realmente é a caridade. Eu preciso querer auxiliar o meu irmão. Eu preciso ter vontade de auxiliar, não é? Eu preciso realmente querer, eu preciso querer enxugar as lágrimas do meu irmão, de querer ampará-lo, porque se eu distribuir um bem a Eli, a Sônia, sem caridade, sem amor, eu estou apenas dando esmolas. Eu ajo com superioridade, com soberba. Eu coloco uma distância entre eu e o meu irmão. E aí, ao distribuir esse bem, eu não só a corto, como também a humilho e também a pequeno. E eu preciso subir essa escala evolutiva, onde eu e Jesus possamos ser um só. Eu preciso subir. E para isso eu preciso praticar a caridade, não é? Só vivenciando a caridade que o Cristo nos ensinou e que essa caridade que Paulo de Tarso nos ensina em sua epístola, né, aos Coríntios. E claro que ainda é muito difícil para nós vivenciarmos essa caridade, né, porque requer renúncia de si em prol do outro, não é? E não importa se ele vai reconhecer ou não o que eu fiz por ele, se vai me agradecer ou não pelo que eu fiz por ele. O que importa é o meu coração. O que me move é esse desejo de ser bom. Quem já ouviu, né, em momentos de ouviu ou já falou também em momentos de decepção, de raiva, algumas pessoas dizerem assim, olha, eu ajudei fulano e beltrano, né? Eu ajudei fulano e beltrano, mas não me arrependo das ajudas que fiz para eles. E aqui tem um questionamento para nós, né? Será que quando eu estendi, né, as minhas mãos para ajudá-los, eu realmente fui caridosa? Não, né? Porque o que importa para o verdadeiro caridoso é exatamente o reconhecimento de Deus.
Só basta isso para o verdadeiro caridoso. Então, para Kardec, né, a salvação ela pode ser substituída por educação moral, por evolução moral. Porque à medida em que eu busco me libertar dessas minhas imperfeições, desse sentimento de superioridade, né, de orgulho, onde eu estou diminuindo essa distância entre eu e meu irmão, essa frase que Kardec parafraseou quer dizer o seguinte, que eu vou voltar melhor do que eu cheguei, por ter adquirido virtudes que eu ainda não havia conquistado, que eu ainda não tinha conquistado, que eu ainda não tinha desenvolvido. É essa virtude que eu levo. E aí eu digo assim, torça, né, para quando eu desencarnar, você desencarnar, nós nos encontrarmos com os nossos anjos da guarda, né? Vamos torcer para isso. Para quando quando a gente for, né, eles dizer assim, olha, Sônia, parabéns, viu? Você passou no teste. Você voltou muito melhor. Parabéns, Aline, você voltou muito melhor. E esse melhor, meus irmãos, é na nossa condição moral, por ter adquirido virtudes que ninguém tira de você. Pois bem, nós achamos interessantes trazer a questão 886 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Agora, vírgula. Como entendia Jesus? E aí os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, meus irmãos, quando o Mestre pediu para amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ele resumiu aqui o trabalho da caridade que nos une a todos nós. Porque a caridade pura não se restringe a vestes, à comida e ao teto. Abrange a todas as relações e salva, e isso nos salva. Todo gesto de amor nos salva, porque nos aproxima de Deus. Então, nós precisamos cumprir com esses 3 deveres, né? Fora da caridade não há salvação. Essa indulgência nós precisamos levar conosco. Ser indulgentes com as imperfeições dos outros e com as nossas imperfeições. Nós temos um exemplo sublime, maravilhoso, o da mulher adúltera. O da mulher adúltera. Acho interessante trazer para o nosso estudo de hoje. Que diz assim, que essa mulher adúltera, ela foi pega em flagrante adultério. Todo mundo já conhece, né? E aí, ela foi colocada em praça pública. Aí um certo homem se aproximou do Cristo, questionando, né? E disse o seguinte: mestre, olha, esta mulher foi pega em flagrante adultério. E segundo a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. O que tu dizes? Olha que situação esse homem quis colocar Jesus. Porque imagina só, se Jesus dissesse assim, olha, não faça isso com esta mulher. Jesus estaria indo contra a lei de Moisés, não é? E se Jesus dissesse assim, tudo bem, vamos seguir a lei de Moisés. Jesus estava ferindo o perdão, a indulgência, né? Mas este homem estava diante do Cristo. E quando ele perguntou, o que tu dizes? A resposta foi, aquele dentre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E as pessoas foram saindo, né? Saindo até que restou Jesus e a mulher.
E aí Jesus perguntou: Mulher, onde estão os seus acusadores? Eles não a condenaram? E ela disse: Não. Veja, meus queridos, que Jesus Cristo, ele não ama o pecado. Ele ama o pecador. Ele não concordou com o erro desta mulher, mas também ninguém estava ali em uma posição melhor do que a dela. Porque o adultério não se faz sozinho. E também ninguém está isento de errar. Então, Jesus Cristo nos ajuda a não repetir o erro, mas também não permite que outras pessoas que também erram os condenem. Ele disse: vá e não peques mais. Não é? É um exemplo maravilhoso para que nós possamos compreender sobre a indulgência, né? De sermos indulgentes com as nossas imperfeições e com as imperfeições dos outros. Pois bem, meus queridos, vamos falar agora sobre o perdão das ofensas, achei importante, porque imagina só, se Deus não fosse indulgente com a gente, né, meus irmãos? Por isso que nós precisamos levar essa indulgência conosco, porque Deus é indulgente com a gente. Ele é indulgente. Imagine se ele não fosse indulgente, não haveria encarnação, não haveria novos corpos, não haveria, né, novos trabalhos, oportunidades para que a gente possa nos melhorarmos. Pois bem, e o perdão das ofensas, Aline? Que nós podemos entender. Muitas das vezes as pessoas vão nos machucar, né? E às vezes de propósito, realmente para nos ver tristes, abalados, né? E recebemos comentários que, de certa forma, ali nós captamos que tem uma certa maldade ali, né? E é nesse momento que nós devemos fazer o filtro do perdão das ofensas, para que você e eu não carregue esse sentimento de raiva, de mágoa por muito tempo. Nós realmente precisamos desse filtro de entrada, né? Mas é claro que, quer dizer, Aline, que Sônia, ela me atentou, me criticou e eu não vou ficar chateada? Quer dizer que eu não posso ficar chateada? Não é isso, né? É claro que ao ser criticada e ao ser provocada, nós temos uma escolha, né? De ficar chateados ou não. Mas esse não é o meu pedido, né? É o pedido de Jesus, onde ele diz que nós não vamos carregar isso por muito tempo, não. Essa mágoa, né? Esse rancor. E isso é muito importante, sabe por quê? Porque você perdoar também é um ato de caridade. É ser caridoso. E eu estou aqui falando sobre o perdão das ofensas, né? Onde eu fui amagoada, onde você foi amagoada. Mas também nós podemos causar essa dor, essa mágoa, né? Eu te posso dar aqui um exemplo. Digamos que eu fiz um comentário maldoso a Crislaine, né? E aí Crislaine simplesmente ficou com muita raiva, ela ficou decepcionada, ficou magoada comigo e aquilo mexeu comigo. Mexeu muito comigo, fiquei triste, eu não quero mais fazer esse tipo de brincadeira, eu não quero cometer mais esse mesmo erro, então eu quero me redimir. Eu quero fazer as pazes, né, com Cris, mas Cris não me perdoa, porque ela está muito magoada comigo. Veja que esse problema agora não é mais seu, porque você se arrependeu, porque você está se redimindo e não quer mais cometer o mesmo erro. Mas Crislaine, ela não está liberta desse problema, não é? Então, para que a gente possa realmente colocar esse perdão, esse filtro do perdão das ofensas em prática, nós realmente precisamos proteger as nossas emoções. Não mexer mais na ferida,
Como é que eu posso fazer isso? Eu tenho que esquecer o que a Aline fez para mim? Não. Crislaine simplesmente tem que trabalhar isso, porque o objetivo é cicatrizar essa ferida, é não tocar mais no assunto, é não cutucar mais aquela ferida, porque senão não vai ser mais, não vai ser sarada. Ela precisa ser cicatrizada. Então, à medida em que Cris, ela não toca no assunto que a fez mal, né, que eu fiz mal a ela, à medida em que ela vai trabalhando e protegendo as suas emoções, naturalmente Crislaine vai me perdoar. E realmente nós precisamos ser libertos desse problema, desse sofrimento, dessa mágoa, né? Pois bem, e por último, nós temos a benevolência, né, que nós vimos na questão 886. E o que é ser benevolente? Vamos chamar de filtro de saída, né? Que é ter boa vontade. Aquilo que eu estou exteriorizando, né? O meu trabalho que eu tenho feito. Eu estou aqui me esforçando, me dedicando, estudando e dando o meu melhor nesse estudo de hoje. E no próximo estudo, eu vou tentar ser melhor do que eu fui hoje. E esse exemplo que eu estou dando do meu trabalho, ele não serve apenas para o meu trabalho aqui do Evangelho, na exposição, né? Ele serve também como levar para a sociedade. O meu trabalho com a sociedade, o meu trabalho com os meus amigos, com os meus familiares, conosco, né? Comigo mesma e com Deus. Então, quando Kardec perguntou, né, aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, Kardec não quis saber aqui a definição de caridade dada por mim, por Pedro, por Paulo, por Cris. Ele não quis saber aqui a definição de caridade que está no dicionário. Ele quis saber exatamente a definição de caridade dada por Jesus Cristo. E ele teve essa resposta. E acredito que todos nós aqui já memorizamos. Benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Então, meus queridos irmãos e irmãs, se nós entendemos o que cada um significa, né? Se nós entendemos e não estamos aplicando, é porque você ainda não entendeu. Tá, Aline, eu entendi. Nós entendemos. Tá, já entendeu? Pronto. Então, se você entendeu e se você não está aplicando, então de nada adiantará. Eu posso dar os meus bens aos pobres. Eu posso colocar o meu corpo para ser queimado para o sacrifício, não é? Mas se você não entendeu e não vivenciar esse amor real, de nada adiantará. Então, nós temos um exercício para hoje, nesse estudo de hoje, né? Se nós tentarmos praticar esse exercício de ser bom, de ser indulgente, de perdoar, porque acredito que ser bom, né? E ser bom e ser indulgente, nós conseguimos ser, né? Somos indulgentes com muitas pessoas, somos bons com muitas pessoas, mas acredito que perdoar seja a mais difícil dentre elas, né? Nós precisamos muito, mas tanto delas, e ainda somos tão lentos, tão mancos, né? Mas nós precisamos do perdão. Então, para finalizar o nosso estudo, eu achei interessante trazer uma psicografia de Joana de Ângeles, só um trechozinho, onde ela diz assim: perdoa, portanto, seja o que for e a quem for. O perdão beneficia aquele que perdoa, por propiciar-lhe paz espiritual, equilíbrio emocional
e lucidez mental. Felizes são os que possuem a fortuna do perdão, para distender largamente sem parcimônia. O perdoado é alguém em débito. O que perdoou é espírito em lucro. Então, muito obrigada pela companhia de todos vocês no nosso estudo. Espero que tenha compreendido, que tenha entendido a profundidade, essa grandeza que realmente é caridade. Então, precisamos buscar praticar, né? Ser benevolente, ser indulgente e perdoar o outro e a si mesmo. Pois bem, vamos finalizar o nosso estudo com a prece final. Pai amado, obrigado pela tua presença na noite de hoje, pela presença da Mãe Santíssima, dos bons espíritos que aqui se encontram, que possamos internalizar o estudo de hoje e principalmente buscar a cada dia essa busca que tanto queremos, que possamos aproveitar essa oportunidade que temos o hoje, o amanhã. Ilumina, Pai, os nossos corações, para que possamos caminhar com ânimo, independente dos desafios que nos apareçam. Possamos caminhar com perseverança, com fé, com alegria. Que possamos aprender a se conectar com teus ensinamentos. Obrigada, Pai, mais uma vez, pelas tuas bênçãos, pelo amparo, hoje e sempre. Que assim seja. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, amanhã, toda sexta-feira, nós temos um encontro marcado com o estudo do livro Fonte Viva com Paulo Augusto. Não perca, esperamos por vocês. Um beijo no coração de cada um, que Jesus ilumine a todos. Fiquem com Deus e até a próxima quinta, se Deus quiser.